Bom, estamos dando continuidade ao estudo dos grafos. Isso é um assunto muito vasto, muito amplo, tem muita coisa ainda para se ver. Então essa aula 18 ainda será dedicada à continuidade do estudo dos grafos. Dessa feita nós vamos ver o grafos com pesos, quer dizer, de que forma nós vamos utilizar pesos nos arcos para resolver determinados problemas do mundo real. É isso que nós vamos começar a ver agora. Começar o nosso assunto, propriamente dito, vamos ver um pouco sobre conectividade em grafos direcionados. Então imagine que você tem um grafo direcionado, que está aqui nessa figura do lado. Você tem um grafo cujos vértices estão começando em B, de B vai para A para E, de E e A vão para C, e de D vão para E. Então, até onde eu posso chegar a partir de A, B, C, D ou E? Bom, se nós estivéssemos utilizando um grafo não direcionado, então nós poderíamos considerar, ou a nossa matriz de adjacência, ela nos indicaria que é possível chegar a praticamente qualquer arco que esteja em linha ou que tenha um caminho a partir de onde nós consideramos a origem. Bom, nesse caso aqui não. Se nós começamos em B, nós podemos chegar a algum lugar, mas se nós começamos em C, nós não podemos ir para lugar nenhum, porque não é possível caminhar na direção contrária às direções dos arcos. Então, nesse caso, não é possível chegar de C a lugar nenhum. Isso é que nós temos que estar preparados então, para tratar. Nós temos que considerar o nosso programa tratando o grafo, tratando as direções dos arcos do grafo. Nesse caso, então, para encontrar um caminho de um lugar para outro, aí fica um pouco mais complicado. Não basta encontrar uma ligação, uma conexão entre A e B e C para achar uma conexão entre A e C. É preciso que essa conexão esteja na direção dos arcos, esteja indo um caminho seja feito seguindo a direção dos grafos. Bom, um algoritmo que é usado para identificar caminhos em grafos direcionados é o chamado algoritmo de Warshall, que ele faz a seguinte coisa: ele modifica a matriz de adjacências construindo uma coisa que se chama fecho transitivo. Então essa estrutura ela permite verificar instantaneamente o fecho transitivo se um vértice dado pode ser alcançado a partir de outro. Então esse algoritmo aqui ele modifica a matriz de adjacências, criando esse fecho transitivo, e em consultando esse fecho transitivo, nós poderemos saber se existe caminho de qualquer nó a qualquer nó de um determinado grafo, de qualquer nó ou qualquer vértice a qualquer vértice, como queira. Qual é a ideia básica do algoritmo de Warshall? A ideia básica é que se você pode chegar a B a partir de A e a C a partir de B, então você pode chegar a C a partir de A. Transitividade, óbvio, né? Essa é a transitividade. Mas como é que a gente trata isso? Então imagine o gráfico que a gente estava vendo agora há pouco. Nós temos a origem em B e o final em C. Então esse gráfico contém essa matriz de adjacências. Observe o seguinte: a matriz de adjacências ela reflete a direção do grafo. Então, por exemplo, as linhas refletem o ponto de partida e as colunas refletem o ponto de chegada. Então, aqui a partir do A, por exemplo, eu tenho nessa linha do A todos os arcos partindo do A e chegando a algum dos outros arcos. Por exemplo, existe um arco partindo do A e chegando no C. É o que nós podemos ver aqui. Assim, mas não existe um arco saindo do C, olha aqui embaixo, e chegando no A, é zero. Então a matriz já modificou. Antes nós tínhamos a matriz duplicada, tanto de um lado quanto de outro. Agora não. Agora nós temos a matriz começando nas linhas específicas e terminando nas colunas. Essa é a direção do grafo. Bom, então nós temos o grafo abaixo. Tá desse grafo direcionado, a gente já até tinha visto isso na aula passada. Bom, então vamos iniciar a aplicação do algoritmo de Warshall. Começamos pela primeira linha. Pegar a linha A e vamos verificar. Encontramos então que A tem uma linha saindo de A e chegando em C. Bom, então sabemos que A é conectado a C. Mas alguém é conectado a A? Quer dizer, alguém é conectado a A para que eu possa dizer que esse alguém também é conectado a C? Então vamos ver. Se a gente soubesse da existência de qualquer caminho X para A, então com certeza nós saberíamos também que existe um caminho X para C. É isso que eu perguntei agora há pouco. Bom, e onde é que estão os caminhos que chegam em A? Os caminhos que chegam em A estão na coluna do A. Se eu comecei a analisar pela linha do A, se eu encontrei um caminho que vai de A para alguma coisa, eu tenho que depois ver se alguém chega em A. Quem é que chega em A? Tenho que ver todos os arcos que chegam em A. Quem chega em A
é o B. Então, no caso, o B está conectado a A. Podemos ver aqui, nesse novo ciclo, que o B chega em A. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que existe um caminho também de B para C. Ou seja, na realidade é de A, né, para C e de B para A. Mas, por transitividade, eu digo que existe um caminho de B para C. Então, se eu modifico a minha matriz de adjacências, coloco uma aqui para indicar que existe caminho de B para C. Essa é a nova matriz, já não é mais a matriz original de adjacências. A minha matriz agora já está começando a ficar no fecho transdito. Terminei a análise da linha A, eu vou analisar a linha B. Examinando a linha B, eu sei que existe um arco de B para A. E aí eu me faço a mesma pergunta. Será que existe alguém que é conectado a B, para que eu possa dizer que também é conectado a A? Aí eu examino a coluna B. Na minha coluna B, eu não encontro ninguém, não existe ninguém. Olha, essa coluna B está preenchida por zeros. Eu não tenho ninguém ligado a B. Então, não tem mais nada a fazer. Simplesmente eu sei que existe uma conexão de B para A. Examinando a terceira linha, a linha C, nós encontramos a linha completamente zero. Então, porque o C, no nosso gráfico, também não era ligado a ninguém. Ele não tinha arco saindo de C e indo para nenhum lugar. Examinando a quarta linha, nós descobrimos que o D é conectado ao E. Existe um arco de D para E. Ora, então, será que existe alguém que chegue no D? Aí eu também faço a mesma coisa e verifico que não há conexão a D, embora haja conexão para E. Bom, e examinando a última linha, eu verifico que existe uma conexão de E para C. Mas existe conexão de alguém para E? Existe sim. Quem está conectado? O D está conectado para E e o B está conectado para E. Bom, se o B está conectado para E e o E está conectado para C, então é porque existe um caminho de B para C, mas eu já tinha colocado, já estava lá, então não tem mais o que fazer aqui. Agora, se o E está conectado ao C e o D está conectado ao E, então o D está conectado ao C, então eu coloco 1 aqui que estava 0, eu coloco ao E. Então, dessa forma, eu cheguei a uma matriz diferente da minha matriz de adjacências. É a matriz que eu vou chamar de fecho transitivo. Essa matriz, agora, me diz não só os arcos que se originam nas suas posições originais, quer dizer, os arcos se originam em determinados vértices e chegam a determinados outros, mas também os caminhos existentes ou não de qualquer vértice para qualquer outro vértice. Então, uma consulta a essa matriz aqui pode me dar imediatamente a resposta se existe ou não um caminho de A até B. É isso aí, é só fazer essa pergunta e vamos ver aqui. Bom, no nosso código, nós temos aqui nosso programa 76, ele está idêntico aos anteriores no sentido de ter a mesma classe vértice, a mesma classe grafo, né, e com uma pequena modificação aqui no adicionar, que a gente já viu isso também no curso anterior, para refletir o gráfico direcionado. Essa função não existe mais, ela está comentada aqui, que é a matriz de adjacências. Agora ela simplesmente coloca as posições dos arcos de início para o fim, ou seja, ela dá um sentido, ela dá uma direção ao arco. Bom, diferente da outra, a gente tem no nosso menu inicial, nós temos aqui uma nova opção, que é a opção W, que é a aplicação do algoritmo de Warshall. Então, a aplicação desse algoritmo é uma função Warshall aqui que eu coloquei aqui. Ela é bem simples de ser implementada e é bem interessante. Ela é implementada na forma de 3 laços, né? Um laço mais externo, um segundo laço mais interno e finalmente um terceiro laço. Então no laço mais externo nós fazemos uma variável e variando de acordo com as linhas da matriz. Então a variável i, que eu chamei de i aqui, ela vai me indicar qual é a linha que eu estou trabalhando no momento. Então quando o i for 0 eu estou trabalhando na linha 0, quando o i for 1 eu estou trabalhando na linha 1 e assim por diante. Fixado a linha com que eu estou trabalhando, eu vou agora trabalhar nas colunas. Então a variável j vai me trabalhar as colunas. Coluna 0, coluna 1, coluna 2 e assim por diante. Bom, para cada ij que eu tenha, para cada linha que eu tenha e seu respectivo j, eu vou verificar se a matriz de adjacências naquele i e naquele j é 1. Se isso aconteceu, interessante. Se isso aconteceu, quer dizer, eu encontrei naquela linha um destino. Quer dizer, naquela linha que eu estou analisando, por exemplo, se estiver na linha A, eu acabei de descobrir que existe um caminho do A para alguma coisa, para algum outro vértice,
E esse vértice é exatamente o vértice J. Então, isso vai ser feito para todas as colunas, obviamente.